Novidades, curiosidades, valores, educação. Rosário Cast tá on. Olá! Mais um Rosário Cast entrando no ar e eu tenho certeza de que você é nosso telespectador fiel, nosso espectador, nosso companheiro, nosso parceiro, nossa parceira, nosso fiel inscrito no canal, que eu tenho certeza de que você também já se inscreveu, né? Tá aparecendo aí na sua tela. Clica, se inscreva, ative o sininho, participe ativamente, faça seus comentários, compartilhe, porque aqui é lugar de grandes convidados e de bate-papos muito, mas muito pertinentes, proveitosos e saborosos, né? Agradáveis. Aqui a gente tem o tempero da amizade rosariana, do amor de uma escola que há 80 anos cria vínculos luminosos numa trajetória de quê? De grande, mas grande mesmo, formação e dedicação à educação. Kleber Coutinho e Paulo Cabral. Vocês andam tão juntos há tantos anos, há tantas décadas, que a gente fica assim, ó, meio embaralhado. Quem é o Kleber, quem é o Klebinho e quem é o Paulo, Paulinho. Por que eu estou brincando com os diminutivos? Porque vocês sempre inspiraram as pessoas, né? Posso chamá-los de vocês, né? A gente já convive há tanto tempo. É claro que eu tenho um respeito acadêmico, institucional muito grande, porque de fato vocês representam uma grande inspiração no trabalho educativo, não tenham dúvida disso. Mas o Inho, no Brasil, não representa, na maioria dos diálogos, a depreciação. Pode até eventualmente ser, né, se a gente for discutir aqui no âmbito da língua portuguesa. Mas a gente sabe que na maioria das vezes é a afetividade. E no caso de vocês, é exatamente isso. Afetividade, memória, porque isso imprime uma trajetória na comunidade escolar. Então, falar Paulinho, falar Klebinho, é porque as pessoas amam vocês, os alunos, os ex-alunos, as pessoas confiam em vocês. Assim como confiam nesse símbolo que vocês estão carregando no peito há tantos anos. Colégio Nossa Senhora do Rosário, há 80 anos. E aí? Eu começo pelo Klebinho ou pelo Paulo? Vamos pela ordem alfabética? E aí? Começo por quem? Pode ser? Pode ser? Pode ser. Então tá ótimo. Desses 80 anos, o que mais deixou saudade, Klebinho? Saudade, não estar presente num momento. Sinto saudade. Num período que tive fora. Sim. Aliás, teve muitas indas e vindas, sim, né? Por causa do trabalho esportivo, no mundo, inclusive, sim, né? Sim. Mas saudade dos meus amigos e irmão. Esse rapaz que está aqui do meu lado. Aliás, falando em rapaz, vocês se conhecem realmente desde o tempo em que eram rapazes, né? Não que não sejam, mas alguma coisa mudou nesse tempo todo, né? Diria até garotos, né? Garotos. Rapazes, Campo-grandenses? Sim, sim. Klebinho também de Campo Grande? Campo Grande. Rio da Prata. Rio da Prata. E Paulinho? Morei na Elias Lobo. Elias Lobo. É uma tradição aqui em Campo Grande, né? Desde o CEP até o vínculo educativo, né? Sim. É que, na verdade, assim, nós nos conhecemos na escola Venezuela, né? Que fica no centro de Campo Grande. Ele era de uma série mais adiantada, né? Porém, nós tínhamos amigos em comuns e rolava um futebolzinho depois, né? E aí, o Kleber sempre muito habilidoso, né? Eu queria sempre o Kleber no meu time, né? Então começou uma amizade que perdura por muitos anos. Né? Ainda tem essa bola? Vocês ainda jogam esse tem futebol? No coração. Entendeu? A gente tem que saber a hora de, né, de pendurar a chuteira. Mas é verdade. Isso, mas seguir o quê? Orientando. São os mestres das quadras, enfim, de todos os ambientes de esporte, dos campos, já que falávamos de futebol. E vocês têm uma vida muito intensa quando se trata de futebol também, que eu sei. Né? As viagens internacionais, o apoio, né, das grandes equipes. Dessas viagens todas, algumas se entrelaçaram com a história profissional de vocês no Rosário. Sim. Estou certo, não estou? Está. Por exemplo, uma delas, qual que mais marcou, assim, numa fase interessante aqui no Rosário? Em que, de repente, vocês tiveram até que dar uma parada, mas trouxeram essa experiência depois para o nosso colégio?
Eu acredito assim que o Kleber viveu mais no mundo do futebol do que eu, né? Ele teve uma passagem muito grande nos Emirados Árabes, então ele teve uma passagem bem mais profunda que eu. Mas eu, sabendo disso, né, do potencial dele, eu sempre aproveitei o gancho e trouxe ele para o meu lado, né? Que eu não seria bobo nem nada. Ele é muito humilde nesse sentido. Ele não sabe o potencial que tem. Sim. E não é porque nós somos amigos, não. E não é demagogia. Sim, eu sei que não. Porteiro, ó. Continue, meu amigo. Não, e aí, nós sempre assim... mesmo no início, né, nós já formávamos uma dupla. Nós começamos no Centro Esportivo Máximo da Silva, bem jovens, né, onde o estágio era um privilégio você conseguir um estágio no Miéssimo, né? Miéssimo, que era a Fundação Roberto Marinho. Era uma coisa assim espetacular para a área da educação física. E aí nós começamos lá de graça, trabalhando de graça, mas com muita alegria, né? Com muita assim, satisfação em fazer parte daquele grupo. E ali nós fomos conhecendo grandes profissionais que enriqueceram a nossa vida profissional, fomos aprendendo muita coisa fora da universidade, que você também aprende muita coisa. Perfeito. E aí nós fomos caminhando juntos, né? Iniciamos, o Kleber me convidou para trabalhar com ele no Clube Campo Grande, na categoria infantil, né? No infantil, né? E começamos ali uma parceragem, uma parceria, que já existia, né? Essa parceria já existia, assim, acredito eu, desde a escola, né? Sim. E aí nós fomos nos envolvendo mais com o futebol e... Os grandes encontros da vida, né? Sim. As amizades são isso, definitivamente. E que bom que essa amizade se encontrou e se consolidou como uma parceria profissional de sucesso no Colégio Nossa Senhora do Rosário, a ponto de ambos chegarem aos 80 anos do Rosário, né? Isso é fantástico. Eu sempre brinco que o Paulinho teve a honra de ser desaposentado. Sim. E nós tivemos a honra de recebê-lo novamente, né? Sobretudo eu, que vim numa outra geração, né? De professores aqui no Rosário, de profissionais da escola, de poder conviver com esses ícones que passaram por aqui, que estão aqui ainda partilhando conosco os seus saberes, as suas experiências extraordinárias que estruturam em caminho milhares de crianças, né? Há tanto tempo. São quantos anos de Rosário, que se não quiser contar, Paulinho? Também tudo bem. Não precisa fazer conta, não é obrigatório. Em 2016, eu saí daqui, né? Aliás, 2016 foi o meu último ano aqui. E em 2017 eu aposentei e eu tinha 34 anos de Rosário. Que maravilha. Foi o meu primeiro emprego, minha primeira assinatura na carteira, né? Olha só. E já era um colégio que eu conhecia, porque eu também estudei aqui, né? Olha só, essa fala é muito marcante. Então, eu estou diante de um professor que é uma tradição no colégio, mas que também foi aluno. E foi aluno a vida inteira ou teve alguma interrupção? Não. O meu pai, ele trabalhava aqui como professor, né? Qual o nome do seu pai? Era conhecido como Veiga, né? Todo mundo era Pedro, mas todo mundo chamava de Veiga. Ex-alunos do Veiga estão convidados a comentar aqui no nosso vídeo, filhos, netos, famílias que carregam memórias, né, das aulas do Veiga. Por favor, comentem, partilhem isso com a gente para compor a nossa celebração de 80 anos. E aí eu estudei aqui nos anos iniciais, me lembro até do nome da minha primeira professora aqui, professora Dalta, né? Dalta, era a professora Dalta, e que depois eu fui professor do filho dela, o Elton, aqui também no Rosário. Que né? maravilha. E assim, então isso me traz muitas lembranças, né? Eu lembro, eu me recordo que a primeira vez que eu pisei aqui para trabalhar, eu senti o cheiro da escola. Aquela coisa me trouxe na memória o cheiro. E eu falei para a irmã, poxa, parece que eu estou entrando aqui como aluno. Olha que, só. Na verdade, me trouxe assim, uma recordação muito grande, né? E aí eu
fui visitando a escola, conhecendo as instalações que já não eram como quando eu havia estudado aqui, né? Uhum. E aí fui ficando e fiquei 34 anos aqui. Que maravilha. 34 anos é o que eu tenho de vida. Sim. Pra você ter uma ideia. É jovem. É, jovem. É jovem. Ainda, passa Sim. rápido. Veja só. Então, esse aspecto sinestésico, né? A sensibilidade, todas as áreas sensoriais, como é que formam, não só a nossa personalidade, que influenciam muito, né? Sim. A maneira como isso tudo vai nos fazendo ter contato com o mundo e nos formando e transformando, mas também essa capacidade de nos trazer de volta, né, para certos momentos que não se apagam jamais. Então, estar no Rosário como profissional foi também ter a oportunidade de entrar em contato por meio dos perfumes, dos aromas, Exato. né, com pessoas, Sim. aulas, dinâmicas, né? Aliás, o cheiro continua o mesmo? Não, não mais. Mudou. Acho que o meu olfato é que mudou. Eu acho que foi isso. Pode ser também, né? Acontece. Você falou sobre o nome da professora, o nome do aluno, né? Sim. Que era filho da professora. Enfim, citou algumas pessoas, mas também disse sobre a primeira assinatura na carteira. Correto. Qual era a irmã? Você se lembra disso? Lembro, irmã Paulina. Irmã Paulina assinou a sua carteira. Sim, eu assim não tenho certeza se a assinatura foi dela, mas foi a irmã que me contratou, que me chamou. Ela era diretora à época? Era diretora, me chamou, era para eu fazer uma experiência, vim, fiz uma experiência, eu e o professor José Carlos, Maravilha. Nós 2 fizemos, e aí ele ficou com o ensino médio, que na época era o 2º grau, né? E com o ginásio. Que agora é o Fundamental 2. Sim. E eu fiquei com a educação infantil e o primário, né? Que seria de 1ª a 4ª série. José Carlos foi meu professor. Foi? Foi. Então, grande José Carlos. E aí nós trabalhamos juntos aqui. Eu tive também o apoio da professora Cici, né? Que foi uma grande colega, que me ajudou bastante. Então, assim... Eu tenho grandes recordações daqui. E referências maravilhosas, né? Sim. Grandes amigos, pessoas que se tornaram não só colegas de trabalho, mas amigos, né? Na minha vida. Sem contar os vínculos com as famílias, né? Claro que sempre em função dos alunos. Isso é muito importante. E hoje, assim, o que me traz, assim, a memória, né? Que eu gosto muito, né? É encontrar um médico, encontrar um professor, encontrar um profissional na rua, né? E que ele venha se dirigir a mim, né? Como o Paulinho. Ô, Paulinho, eu sou o fulano, né? Alguns até mudam muito, né? A aparência. Mas a maioria eu consigo lembrar o nome, né? Sim. E isso é muito bom, porque... não ficou só na lembrança da escola, mas passou a ser uma referência, né? Você passa a ser uma referência para aquela criança e ela leva para a vida toda aquilo que você aplicou na escola. Então, esse é o grande reconhecimento do profissional, né, que fica. Perfeito. Nessa convivência toda, né, com as histórias do Rosário, e eu mencionei aqui, a irmã se desdobrou nessas palavras tão importantes que você colocou sobre o que fica para a criança, né? O legado. Sim. E aí, falando em legado, em se tratando dele, quais são os legados, Kleber, que a gente pode pensar, assim, de pronto, que o Rosário tem deixado há tantas décadas, não só para Campo Grande, mas para o Rio de Janeiro como um todo e para o Brasil, para o mundo, quando a gente pensa que esses alunos se formam, se transformam, se aperfeiçoam aqui durante muito tempo e depois ganham o mundo, né? Quantos estão fora? Quantos venceram em suas áreas profissionais em vários países pelo mundo e enviam mensagens, voltam aqui, visitam, se emocionam, são extremamente gratos, né, aos profissionais, à estrutura da escola, às irmãs, servas de Maria reparadoras. Você tem observado isso ao longo desses anos e tenho certeza de que tem muito a dizer a respeito. O amor. O amor que a escola transmite. A empatia que a escola transmite, que a instituição transmite.
Paulo falou da essência e do cheiro. Perfeito. Esse cheiro permanece nesses 80 anos, desde quando fundou. Eu acho que isso daí é o grande legado. Essa essência, esse cheiro do amor. E aí, o conhecimento tem, obviamente, mas quando você adentra ao colégio, como tem aqui nas feiras pedagógicas, nas feiras científicas, onde os ex-alunos fazem questão de estar aqui e trazer a família, acho que é um maior reconhecimento, o retorno, e falar: eu estudei no Colégio Nossa Senhora do Rosário. Que bonito isso. Foi até importante. Emocionante a sua fala. Foi muito importante bonito. O Kleber falar sobre o retorno, né? Sim. Algumas vezes eu convido ex-alunos, poxa, vai lá, faz uma visita e tal. E quando ele chega aqui no colégio, ele fala para mim, tô com vontade de chorar. Sim, eles ficam muito emocionados. Tô emocionado, tô relembrando o que eu passei aqui, né? Então é o que o Kleber fala, né? O amor pela instituição é muito grande. E isso não se apaga. Mesmo ele tendo ido embora, né? Não faz parte aqui no colégio, mas ele deixou registrada a marca dele aqui, né? Ele vai embora e muitas vezes, né, é o que o Kleber falou, quando nós temos qualquer atividade aqui, eles retornam com os seus filhos, né? No último FEP, eu tive a grata satisfação de encontrar um casal de ex-alunos que começaram a namorar aqui, e eu presenciei isso, né? E agora eles têm as 2 filhas aqui, né? Então isso é uma coisa que marca muito. Quer dizer, confiaram na escola durante a vida deles todas, né? Estudaram aqui a vida toda, e agora os filhos estão estudando no colégio. Então, acho que isso aí é o que o Kleber falou, é a marca do amor, é a marca que o Rosário deixa na família, né? Porque quando a gente fala em família, a gente fala em Rosário. Exatamente. E essa é a essência do Colégio Nossa Senhora do Rosário. A família está presente, a família participar, né? Nós temos os muros, mas isso não impede da família estar presente nas nossas festas, nos nossos eventos. E exatamente essa essência é que traz a família para dentro da nossa escola. Sim, muros são meramente proteção. Exato. Né? Sim. Porque quando se trata exatamente, quando se trata de educação e afetividade no Rosário, todos esses muros são permeáveis. Né? Então, as famílias são convidadas a estar aqui conosco. Né? É só uma proteção. Quando você passa ali, até nas grades que são históricas, né? O que você tem, na verdade, é só uma referência de proteção para todos nós. Mas estar dentro do... Eu entendi a representação, a metáfora que você colocou tão bem, né? E, realmente, os pais, quando vêm aqui, percebem o quanto eles fizeram bem, né, em trazer seus filhos para viver um momento de contemporaneidade no Rosário em que a tradição permanece acompanhando, né, esse trânsito fundamental na educação, que é atualizar para dar a eles uma educação adequada a esses novos tempos, mas sem perder, claro, a essência que humaniza, né, a essência cristocêntrica do Rosário, né? Pastoral. Exatamente, uma escola em pastoral, né, que faz deles, quando eu digo toda a comunidade de estudantes, mas também todos nós profissionais, uma grande família com a marca Rosário. Né? E falando em família, em marca Rosário, também outras marcas vêm nesse pacote, né? De qualidade, de afeto, de tradição, de fé no ser humano, em Deus. Tem ali Nossa Senhora das Graças, né? Atrás do Paulo, derramando bênçãos sobre nós. Dessas bênçãos todas que temos recebido ao longo desses anos, estar no esporte, falando de amor, de humanização, de Cristo, de conhecimento científico, de união fraterna, de escola em pastoral, é para você
é para você, como profissional de educação física, a representação de... Rapaz, olha, eu acho que é isso tudo aí que você coloca, né? Se a gente for pensar, a gente não pode pensar em outra coisa, senão em tudo que você coloca aí. O Rosário, assim, não é para mim, né? Para mim, não é uma escola, é uma extensão da minha casa. Perfeito. Né? E até nesse retorno agora, né? Eu me senti tão à vontade, que nem parecia que eu tinha me afastado 6 anos, 7 anos, né? Sim. Então, assim, por eu me sentir muito à vontade, eu acho que é isso tudo que você colocou aí. A gente não pode pensar numa coisa diferente. Sim, você abraçou esses valores todos há tanto tempo, durante tantos anos, num compromisso, Sim, né, invariável com a sua própria vida e com a vida profissional aqui dentro, que não houve outra forma senão voltar e dar continuidade àquilo que até, eu tenho certeza, fazia muita falta a você. Né? Exatamente, né? Sim. Muitas vezes eu passei aqui em frente, né? Deu uma saudade, né? Dava aquela saudade, mas sabendo que eu tinha obrigações fora daqui, né? Sim. Que eu não poderia estar aqui, né? Mas o coração sempre na escola, né? Perfeito. E por eu ter formado a minha família também aqui, como Kleber, né? Os filhos passaram por aqui, a minha filha, né? Passou por aqui, isso, assim, é um motivo de muito orgulho para mim. Sua filha estudou aqui a vida inteira, né? A vida inteira, desde o vermelhinho, né? Olha só. Então, assim, eu sempre... Os seus também. Os seus também? Também. Que maravilha. Desde o vermelhinho. Desde o vermelhinho. Olha só que... realmente é uma história sem igual, né? Muito bonito. Sim. Eu sempre falava para as pessoas, olha, a minha filha estuda lá, não é por eu trabalhar lá, é porque eu confio na escola, eu confio na instituição, não é? Porque pode parecer que você deixou a sua filha lá porque por você trabalhar lá, e não era isso. Não, né? Muitas vezes isso não acontece. Não. Não aqui, eu digo assim, em outros lugares, por outras razões, sim, né? Sim. E para mim, o Colégio Nacional do Rosário era um diferencial. Sim. Um diferencial, né? A nível de estrutura, de espaço, de ótimos professores, ótimos profissionais, né? É o que eu sempre digo, o carinho da escola começa lá no portão, quando a criança adentra ali, né? O primeiro passinho que ela dá ali, é ali que ela começa a ser bem recebida por todos os profissionais do colégio. E aí você vê a diferença do Rosário com outras instituições, que muitas vezes é o que nós falamos aqui, o Rosário tem o amor. Perfeito. E a gente não pode esquecer disso, né? E tudo que você colocou aí envolve o Rosário. Nós não podemos, assim, pensar no Rosário, o Rosário só tem o amor, só tem a fraternidade, só tem a alegria. Não. O Rosário, ele engloba tudo. E isso nos faz confiar, né, os nossos filhos nessa entidade. Que maravilha, realmente é isso. Porque combinar tantos elementos de formação humana, né, de forma dinâmica, numa rotina planejada de uma escola do tamanho do Rosário, é realmente uma tarefa extremamente desafiadora. E o Rosário faz bem e muito bem, com excelência, há 80 anos. Então, não à toa estamos aqui emocionados, né? Isso realmente nos arrepia, sim, porque quando a gente se vê diante dessa história e se vê partícipes dessa história, percebemos o quão abençoados nós somos e o quão a escola é abençoada e partilha essas bênçãos, sim, conosco e com as famílias dos alunos, com os alunos. Falando em bênçãos, né, pensando em amor e formação, né, formação baseada em conhecimento profundo, né, preparar essa criança, esse jovem para a vida profissional, não é? Para a universidade, para as melhores universidades. O esporte faz essa diferença, Kleber e Paulo? Sim. E faz de que maneira?
disciplinar, Olha aí. foco e objetivo bem planejado, porque o esporte faz isso. Se você não tiver um planejamento, isso vamos colocar em performance ou na parte lúdica, de lazer. Nós temos duas, é bem diferente nós trabalharmos com performance de alto nível e trabalhar dentro da escola. Então, o esporte tem isso. Na escola, trabalhando de uma abordagem crítica com esses alunos, nós podemos aí ter só a integração, só o lazer. A performance já um alto nível. Nós temos o quê? A competição. Essa competição leva ao quê? Pode levar à exclusão, porque nós temos que colocar a seleção. E a escola não é seleção. A escola é um todo. A escola é inclusão. A escola é inclusão. Perfeito. Então, essa é a diferença do esporte de alto nível de performance e o esporte na escola. Perfeito. Então, o esporte na educação básica, ele vem para incluir e confraternizar, no sentido também de ensinar, por meio dessa grande confraternização, a disciplina, o compromisso, o foco, a organização prévia, não é isso? Valores, planejamento, ética profissional, né? Que vai ser aplicada na vida, porque se joga ali de acordo com a regra, né? E o que é combinado antes vale e é inquestionável, não é isso? E a gente não pode esquecer, João, que o esporte, ele proporciona à pessoa ela ter a vivência da vitória e da derrota. E a gente sabe que durante a vida, né, nós vamos passar por esses momentos, né? Sim. Momentos de glórias, momentos de tristeza. Então, o esporte, ele prepara, né, o indivíduo para a vida toda. Porque ninguém vai para o esporte e vai vencer a vida toda. Nunca, nunca. E muitas vezes a derrota te prepara mais do que a vitória. Porque você saber lidar com a derrota vai te dar assim, um leque muito maior para você saber viver. Se você vive só de glórias, só de vitórias, você pode ter uma queda maior lá na frente. Então o esporte proporciona isso. Quando você aprende a lidar com a vitória, a lidar com a derrota, saber respeitar o próximo, isso tudo o esporte te proporciona. E você vai levar isso para a vida inteira. Você pode ter certeza disso. Você está falando de maturidade e caráter, né? Exatamente. E de trabalho. Quando você não tem essa maturidade, quando você não consegue ter essa base, que é lá da educação infantil, e aí, meu amigo, tá o esporte como ferramenta de inclusão, de aceitação, de transformação e inovação. Perfeito. Você, hoje, né, a gente passa pelo corredor, né, e os meninos do futsal gritam, né, tio Paulinho, tio Clebinho. Eu falo, caramba, estou revivendo uma coisa de 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? E eles vêm e te abraçam, né? Não, as crianças amam vocês, é impressionante. E aí eu fico, assim, com a certeza que a gente está preparando seres humanos para a vida toda. Sim. Porque ali na quadra a gente trabalha tudo. Eu vejo os pais aqui próximo às catracas, sim, né? Sim. Orgulhosos, felizes de ver. Porque dali se tem uma visão da quadra, do campo, sim, né? Sim. Eles ficam encantados porque sabem o quanto é importante esse trabalho na formação para além da sala de aula, sim, né? E é engraçado, né? Quando o pai vem trazer o filho, né? Muitas vezes o pai não jogou nada. Né?
E aí Ele também tá na expectativa de que o filho vá Sim, bem, né? mas aí eu falo, ó, teu pai jogava um bolão. Artilheiro do Vocês estão colégio. vendo que o Paulinho é parceiro, viu? Ele tá ajudando, Então isso é muito Mas bom. se bem que se os filhos assistirem agora, acabou, né? Porque já vão Não, mas não descobrir. são todos. Ah, não e são também todos. é só não nominar. Sim, exato. Não exato. fala o milagre, mas não fala o nome do santo. Exato. São vários, né? São vários. Exatamente. E muito bom, né? E poder ter essa interação também, né? Que é muito leve. Sim. Muito positiva, porque já conhece praticamente Não, e a gente fica feliz porque eles confiam, né, os filhos, né, no nosso trabalho. Quer dizer, a idade passou, a idade avançou, mas a confiança permaneceu. Perfeita experiência, né? Então, A experiência faz toda a diferença. Mas tem um fato, foi muito engraçado, porque um aluno da educação infantil, chamo de igual o Pinchanchão, né? Tchim, 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 tchim. E esse aluno, né, que tem até o nome do meu filho, chegou pra mim e falou: ô vô! Eu falei. Aí eu fui pra coordenação, me tira da educação infantil, mentira. Que Vou não. Porque aí eu vim pra trabalhar pra me sentir ainda mais disposto e ele tá me lembrando do que eu quero esquecer. Da idade. Só que as outras crianças começaram a me chamar de vô. Mas é por causa do grisalho, eles associam logo avô. O que não acontece, mas é muito bom, não é? Muito bom. Porque muito também bom. é afeto, né? Sim. E é afeto dos melhores, porque E respeito. há alguma coisa que inspire mais respeito e afetividade que a voz. Verdade, Sim, né? verdade. E é Fica engraçado, comigo, né, sim, Cléber? Quando a gente vem no corredor assim, eu já sei, lá vem eles, vem disparado. Eu se prepara, Cléber. Que é cada encontro que eles dão, mas você vê que é o carinho, né? Sim, sem dúvida. E também você vê, por exemplo, do ano passado para cá, né? É nítida a evolução deles, né? E a gente, puxa, como é que ele evoluiu de um ano para o outro, né? E é o que eu estou te falando, o esporte prepara para a vida. Não é evolução técnica. Não é evolução técnica, mas é evolução de autonomia, de valores, né? Respeito com o comportamento. O comportamento muda muito, Sim, muito. Eles amadurecem bem rápido, né? E demonstram um autodomínio muito significativo em pouco tempo. Sim. Então, outras técnicas desenvolvidas levam mais tempo para amadurecer essa criança que eventualmente necessita mais, né? Mas o esporte não, o esporte é muito mais rápido, né? Sim. Ali ele é exposto a uma gama de conhecimentos e de valores que desafiam também, né? Claro. Sim. Mas rapidamente o exorta para essa consciência de si e da coletividade, né? Geralmente para aperfeiçoar o temperamento, né? Se tornar realmente alguém mais flexível na convivência e mais fraterno na partilha do dia a dia. Não tenha dúvida. Liderança. E na liderança. Mas aí que são os líderes se revelam aí, Sim. né? E não é assim, não é um trabalho muito fácil, por quê? Porque a gente está criando uma cultura esportiva dentro da escola, que havia se perdido. Sim, né? com as atividades extracurriculares. Exatamente. Elas acontecem, inclusive, em que horário? Então, nós temos segundas e quartas e terças e quintas. Aí é de acordo com a modalidade, né? Geralmente, por exemplo, hoje nós temos o balé, né? Perfeito. Que é mais voltado para a educação infantil. Perfeito. Então, nós temos 12h10 e 17h10, né? Já o futsal, nós temos às 18 e 19 horas. A ginástica rítmica também. Nós temos às 12 horas e às 18 horas. Quer dizer, para atender os dois turnos, né? Hoje temos poucas vagas. Eu acho que o trabalho assim está sendo reconhecido. Iniciamos ano passado e hoje algumas modalidades já não temos mais vagas, né? Que maravilha! Pode assim
É ruim por um lado que você gostaria de atender a todos, né? Claro. Mas também é o reconhecimento de um trabalho bem feito, um trabalho sério, que a gente tem, assim, o orgulho de fazer e não levar em consideração a quantidade, mas sim a qualidade. Perfeito. Ontem nós tivemos 2 ex-alunos, um está se formando em educação física, veio pedir estágio e era da escolinha de futsal. Exato. Dos tempos de outrora, recebemos um visitante. Então, as atividades extracurriculares há muitas gerações, né, vem deixando legado. Que maravilha. E tem novidade, né? Eu observei nos stories do Instagram algumas novidades. Sim, temos o beach tênis, que é uma novidade. Estamos apostando. Inclusive, abrimos vaga para os pais. Todo pai que quiser participar. Não me diga isso. Então, quer dizer que agora os responsáveis também participarão, se quiserem, são nossos convidados do beach tênis. Às terças e quintas, às 19 horas. Então, terças e quintas, às 19 horas... Vamos observar responsáveis fazendo beach tênis. Nós temos 3 quadras de beach tênis. É só se inscrever, participar e começar a jogar. Rapaz, que maravilha. Muito bom. 3 quadras. 3 quadras. A família Rosário vivendo intensamente. Então quer dizer que os papéis vão se inverter. Os filhos que vão ficar esperando os pais na catraca. Acredito que sim. Que beleza. Mas eu já vi alguns alunos fazendo beach tênis. Sim. Realmente já engajou. Nossa primeira aula foi terça-feira, hoje vai ser a segunda, Sim. mas tem tudo para emplacar. Sim, mas já tá indo, eu tô vendo. Tá indo. Eu tô motivado. Tem para professor também? Nós estamos aguardando, né? Vários professores, funcionários, mas ainda não apareceram. Mas... Então está aqui, ó. Eis-me aqui, né? Ao vivaço. Então estou aqui, ó, diante de todos. Viu? Sentiu firmeza, né? Estou aqui diante do mundo inteiro, do Brasil, a Itália, né? Do Brasil. Diga aí. Onde mais passamos? Onde mais somos transmitidos? Por todo mundo. Já. Eu disse Itália porque a congregação é da Itália, né? Filipinas também tem servas de Maria Reparadoras nas Filipinas. Sim. Né? Estamos pelo mundo todo, não só na Europa, mas também na América do Sul como um todo, na América Central, né? Tem na América do Norte também, enfim, na Ásia. Parece que já temos uma aluna inscrita, uma funcionária, é a Carol do Marketing. A Carol do Marketing está muito motivada a fazer. Perfeito. Parece que já vai iniciar hoje mesmo. Olha, rápido assim. Rápido. É isso aí. Todos os funcionários envolvidos, mas então estou aqui, ó, assinando o meu contrato com o beach tênis, hein? Então, quais são os dias? Terças e quintas, 19 horas. Maravilha. E dessas novidades todas, qual delas trazem mais recordações daqueles bons tempos, hein? Que você olha assim e fala, poxa, essa era aquela que eu fazia mais ativamente. Eu comecei aqui nessa atividade. Acredito, né, que como todo bom craque, o futsal, né, João? O futsal. Então... Está me enganando. Acredito eu. Já havia o ginásio poliesportivo? Não, quando a escolinha começou aqui, era no campo, né? Era o campo, e era à noite também, né? Mas nós não tínhamos o ginásio. E aí, depois, com a inauguração do ginásio, tudo melhorou, né? Instalações melhores, é claro, e aí nós passamos não só para as escolinhas, como também para as equipes, né? Formamos grandes equipes aqui de competição mesmo, e o nosso pensamento é retornar com tudo isso, agitar a escola para o esporte, porque hoje a garotada tem que movimentar o corpo. É importante. Ainda mais num ano em que todos foram convidados a pensar nisso, quando os celulares foram proibidos, né, os smartphones no ambiente escolar. Tem já gerado um resultado ainda maior nas escolinhas, nas atividades de um modo geral de educação física? Vocês estão observando isso? Não só nas atividades, né, Cleber? Mas no próprio intervalo, a gente vê os próprios meninos da escolinha de futsal praticando o fute-mesa, né? Fute-mesa, olha então aí. Isso aí você vê que tem alguma coisa a ver. Que antes era o quê? Celular. Agora não.
Agora são atividades esportivas, atividades intelectuais, né? Xadrez, dama, isso tudo é importante para movimentar a escola na área esportiva. Maravilha. Movimento Sempre, né? Se movimentar. Sim. E ser capaz de, por meio desse movimento, né, não mover tão somente o corpo, sim, ainda que movê-lo seja fundamental para a nossa saúde física e mental, mas também mover histórias, mover e motivar, né, para que a vida se movimente de forma reta, de forma ética, de forma afetuosa, repleta de fé e gratidão, sobretudo no Colégio Nossa Senhora do Rosário, nesses 80 anos. Então, olhem para aquela lente ali, que é a lente do afeto, é a lente do Rosário, a lente desse amor que nos motiva e nos educa há tantos anos de uma forma tão iluminada. E deixem um recado para esses ex-alunos, para essas gerações que nos acompanham. Podem olhar para mim também, eu falei de forma representativa. Mas não... Claro que se quiserem olhar para a câmera também não tem problema, mas é porque é o momento em que a gente entra em contato direto com quem nos assiste, né, e é nosso fiel espectador aqui do Rosário Cast. E como tradições que vocês também são de conhecimento e de formação nesta instituição, que é uma tradição por si, e deixem esse recado de amor como Madre Elisa Andreoli nos legou em tudo amar, servir e reparar. Como temos amado, servido e reparado. Missão. Temos a missão da educação. Temos a missão de vocês estarem aqui conosco. Sejam bem-vindos. Venham. Vocês vão ver a diferença. Sempre. Os que estão e os que ainda virão, né? Perfeito. Sejam sempre bem-vindos. Muito sempre. Bom, Kleber. Muito bom. Eu colocaria assim, família, educação, religião. Eu acho que o Rosário é isso tudo, né? A instituição família se torna muito importante quando ela tem a religião e por trás disso tudo tem a educação. Então, acho que isso foi o que o Rosário me ensinou, me ofereceu e vem fazendo nesses 80 anos. Então, é importante, né, que esse trabalho que começou lá atrás, né, um simples tijolinho, né, vamos construir alguma coisa em Campo Grande, né, e hoje nós temos essa escola maravilhosa, essa instituição, onde continua formando pessoas em seres humanos excepcionais. Então, acho que isso é o Rosário. Então, acho que é importante sempre renovar e as famílias darem continuidade na educação com o Rosário. Que fala extraordinária, que presenças importantes e iluminadas. Muito obrigado por terem vindo, por terem aceitado o nosso convite. Vocês são sempre muito bem-vindos e nos ensinam muitíssimo. E é o que você disse, uma escola confessional que acolhe todo mundo. Sim. Todo mundo no Rosário é bem-vindo, né? Porque nós somos fraternos, sim, nós somos empáticos, nós somos éticos, nós somos uma tradição que abraça aqueles que nos procuram com muito compromisso. Isso é verdade, e é uma verdade que nos conquista e nos cativa há tantos anos. Tudo começou pequeno, mas com um sonho grande. Grande como a sua audiência que nos acompanhou até aqui, ficou fielmente comigo, com o Kleber, com o Paulo, até o finalzinho do nosso programa. E claro, o nosso compromisso continua no próximo episódio. Se inscreva no canal, clica no sininho, compartilha, comenta e até a próxima. Tchau, pessoal! Quando faz assim,
Novidades, curiosidades, valores, educação. Rosário Cast. Tá on!